Muito boa noite, minha Paraíba. É segunda-feira, é 9h30 da noite, é dia e é hora de Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. E na noite de hoje, o doutor Daniel Beltrame, secretário executivo de saúde da Paraíba, está de volta aqui ao Frente a Frente, ao programa de hoje, para a gente conversar e atualizar as informações sobre essa luta, essa batalha contra o coronavírus aqui na Paraíba especificamente. Será que nesse ritmo de vacinação a gente consegue vencer essa batalha? O risco aí de uma nova onda ou de uma nova curva ascendente de contágio, como é que está isso aqui? Também a previsão para Paraíba. E será que a gente pode sonhar um dia em fazer uma fogueira e queimar todas as nossas máscaras? Será que a gente vai pensar e sonhar com um dia que a gente possa voltar ao normal? Vamos conversar sobre isso. Secretário Daniel Beltrame aqui no Frente a Frente. Fica ligado, Frente a Frente está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa noite, que bom reencontrá-los aqui no Frente a Frente nesta segunda-feira. Você pode, inclusive, mandar perguntas para a nossa conversa de hoje aí no @TV Arapuã. Vai lá no direct do Instagram da TV Arapuã, encaminha a produção no finalzinho aqui, faz as perguntas que você deseja aí dentro desse tema que não sai da nossa pauta, mas na verdade, quanto mais informação, melhor para a gente poder combater, conviver e, se Deus quiser, vencer o coronavírus. Doutor Daniel Beltrame, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Frente a Frente. Luiz, muito boa noite, que bom estar com você e com todo mundo que está conosco aqui no Frente a Frente. Bom demais, vamos começar aí pela primeira indagação, ali, o questionamento que eu fiz, doutor Daniel, em relação ao ritmo de vacinação no Brasil e aqui na Paraíba, que inclusive está numa lista aí de destaque em relação ao resto do Brasil. Mas os números de hoje apontam que no Brasil, 13 milhões de brasileiros aproximadamente tomaram a segunda dose, que estariam aí, enfim, com um nível de imunização, né, mais completo. 6% da população, muito pouco ainda dentro desse cenário como um todo. Aqui na Paraíba, aí uma previsão de 150 mil segunda doses, aí você pode corrigir o número para mim nesse sentido. Mas falando em termos de Brasil, é um dado ainda muito pequeno do ponto de vista de imunizar a população. Nesse ritmo, a gente corre um risco de enxugar gelo, daqui a pouco não servir mais, secretário? Luiz, a sua pergunta é muito importante porque ela é fundamental para ajudar a gente a pensar em 2021. Quando a gente analisa que 15% das paraibanas e paraibanos aproximadamente recebeu pelo menos uma dose de vacinas. No Brasil são aproximadamente 13%, isso mostra a robustez desse primeiro momento de primeiras doses aqui no estado. Fazendo a Paraíba está disputando a quarta, a terceira posição. Tá, estão os números aí. Isso, com 255 mil, quase 56 mil segundas doses aplicadas, a gente já se aproxima à média nacional de aproximadamente 6% da população tendo recebido as segundas doses. Agora, qual é a meta? Hoje, a gente sabe, com estudos muito consistentes de epidemiologia e imunidade de rebanho ou imunidade de toda a população para se proteger do vírus, que o número mágico é pelo menos 40% das pessoas tendo recebido o esquema vacinal completo. Então, significa as duas doses. Se nós fizermos essa média de 6%, nós estamos a 34% ou 5,5 vezes o que precisa ser feito de segundas doses em relação ao que nós temos até aqui. Isso é reversível? Sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa poder analisar algumas questões. O mês de março foi marcado por uma redução de expectativa de doses disponíveis no país da ordem de 15 milhões de doses. O mês de abril da ordem de 20 milhões de doses a menos, 35 milhões de doses nos últimos 60 dias a menos na campanha. Por quê? Porque o calendário nacional contava com a chegada de vacinas que ainda não têm aprovação emergencial. No caso da Covaxin, do Instituto Bharat, vacina indiana, e no caso da Sputnik V, vacina russa, que neste exato momento está passando pelo escrutínio da avaliação da diretoria colegiada da Anvisa. E até o presente momento já recebeu
4 votos de diferentes gerentes contra a sua aprovação nesse momento. Então, dificilmente ela passa. Dificilmente hoje ela passa, porque a tendência nas votações de diretoria colegiada da Anvisa é que os 5 diretores acompanhem a relatoria técnica, que tem um diretor e gerentes de apoio. Penso que reverter esse placar nessa altura do campeonato, nessa reunião que está em andamento agora em Brasília, é praticamente impossível. Tá, vamos lá. Mas, secretário, a gente já começa a nossa conversa com essa informação que você traz, de que nós, em relação à segunda dose, eu estou falando de Brasil, mas você está dizendo que os dados da Paraíba naturalmente reproduzem isso também. Nós estamos 5 vezes, pelo menos, atrasados em relação à quantidade de doses de segunda dose. O número de primeira dose no Brasil é bem maior, naturalmente, mas de brasileiros que tomaram 13 milhões, aproximadamente 13 milhões de brasileiros, 6% da população. Era para estarmos 5 vezes a mais nesse sentido. Esse quadro faz com que, aí eu me preocupo com as novas cepas, com o retorno do contágio. A gente está vendo, inclusive, países que estão avançados também na vacinação, mas dos Estados Unidos a Israel, do Chile, a gente tem a dificuldade de dizer assim, olha, não deu tempo. Quando a gente conseguiu chegar no final da vacina, já não é essa vacina que vale mais, enfim, há o receio da gente perder a guerra por prazo. Não pelo tipo de vacina, Luiz. Eu penso que a gente está bem servido nos tipos de vacina. O nosso desafio é da ordem de quantidade mesmo. Eu já havia lhe dito isso, mas vou repetir, já falei isso aqui no Frente a Frente. A aposta em uma vacina de vírus inativado é uma boa aposta, que é o caso da Coronavac, que é o caso da Covaxin e algumas outras vacinas do mundo. São vacinas de gerações anteriores, mas elas são muito interessantes para um vírus que muda. Por quê? Porque eu entrego para a pessoa que está sendo vacinada, para o sistema de proteção dela conhecer o vírus, não um pedacinho, mas o vírus inteiro. Então, se mudar um pedacinho, se mudar a orelha direita do Covid, o seu sistema de defesa ainda vai ser capaz de entender que aquele é o Covid por causa do olho, do nariz, da boca, ele vai ser capaz de identificar. Olha, mudou a orelha, mas é Covid. Pode atacá-lo e impedir que ele se multiplique. Então, o nosso problema não é o tipo de vacina, o nosso problema é o quantitativo. Claro que contra nós há dificuldades de ordem óbvia. Somos um país continental, com um sem número de cidades com mais de 100 mil habitantes. Isso é muito propício para o vírus se disseminar. Agora, a ordem de desafio é um desafio de ordem quantitativa, mas também esse que você trouxe. Nós estamos experimentando a nova doença do coronavírus. 21 deixou isso bem claro para nós. Ele nos infecta mais rápido, faz doença mais rápido, faz doença moderada e grave mais rápido e faz coisas muito importantes. O Brasil é o celeiro que prova como a Covid e as suas mutações rejuvenesceram a doença. A Paraíba pôde perceber mais de 8% de crescimento relativo de internações entre pessoas de 20 a 49 anos. Isso mostra que entre essas pessoas havia, Luiz, um sem número de pessoas sem nenhuma comorbidade. Jovens, saudáveis, atletas, com boa alimentação, sem histórico de doença anterior, enfrentando o vírus e perdendo o jogo, padecendo, ficando gravemente doente, ficando vários dias em UTI, saindo absolutamente debilitados ou, em alguns casos, infelizmente, perdendo as suas vidas e enlutando toda a Paraíba. Então, os desafios que você está colocando faz todo sentido. O nosso desafio é um desafio de tempo, porque o nosso inimigo está ficando especialista em nos causar prejuízo e nós precisamos, o mais rápido possível, construir muros e barreiras. Uma delas, Luiz, a gente já conhece e a gente precisa parar de negá-la, a gente precisa respirar fundo, buscar uma nova energia e entender que não dá para negociar com máscara, não dá para negociar por agora nessa nossa maratona. Meus amigos, não é corrida de 100 metros rasos, a gente precisa aprender isso. Se a gente ficar nessa de toda hora dar um sprint, toda hora a gente vai tomar uma rasteira e cair no chão. É maratona, use máscara e o quanto possível, enquanto a gente não alcança 40% das pessoas com 2 doses, conviva com as pessoas que moram com você, para todo mundo ficar bem e preservar a sua saúde, conviva com quem você trabalha com segurança, por hora.
para a gente poder terminar esse capítulo. Você está falando isso, o que é que você sente quando você vê imagens como essa aí? A produção pode até colocar, Daniel, as imagens que a gente tem aí, tanto do largo ali, do Itambaú, do busto do Itamandaré, no final da Epitácio Pessoa. Olha só, essas são imagens desse final de semana, não é isso? De ontem, de domingo, aqui em João Pessoa, a gente consegue perceber ali que as pessoas, a maioria, enfim, mas estão sem máscara, né? Estão inclusive sem máscaras. Tem também imagens que circularam muito no dia de hoje em relação no interior aqui da Paraíba, no município de Itaperoá, ali o açude sangrando. E olha só, isso também nesse final de semana, a quantidade de pessoas que foram aí tomar naturalmente. Isso é uma festa, né, nas cidades, quando o açude sangra e tal, não tem como discutir isso. Porém, em momentos de pandemia, o que é que você sente? Você falando isso aí, diante do ritmo da vacinação, quando vê imagens como essa, assim, dá um desespero, secretário? Dá uma angústia imensa, Luiz, porque a gente vê o largo, a gente vê o sangramento do açude, que é sinal de bênção, de prosperidade, de tempos melhores. Chover e encher é ótimo. Tem a Batalha do Passinho em Bahia, a qual eu fui apresentado hoje também. Que angústia é essa? É a angústia da gente conseguir entender alguns números que eu não gostaria de precisar trazer para casa de todo mundo numa noite de segunda-feira. Mas eu te dizia, olha, nesse exato momento, o número de brasileiras e brasileiros que perderam as suas vidas para a Covid supera em 1.000 o número total de vidas perdidas no ano de 2020, em apenas 4 meses. Para a gente ter ideia de como janeiro, fevereiro, março e abril foram meses cruéis no país para a perda de vidas. Na Paraíba, 83% das vidas perdidas em 2020 se repetiram, foram perdidas agora ao longo desse primeiro quadrimestre. Então, isso precisa nos convidar para a gente acender uma luz de alerta. Nós não podemos baixar a guarda. Eu sei que está todo mundo cansado, mas preservar a vida é fundamental. O que acontece é o seguinte, e a gente está exatamente nesse momento, nós entramos num processo de aumento de contágio e de aumento de óbitos, e aí, enfim, existe um medo ali, os governos e as prefeituras baixam decretos, adotam as medidas restritivas, os números baixam, como a gente está vendo agora, a gente acaba acompanhando aí esse quadro de 24 horas, são números menores do que nós estávamos acompanhando há algumas semanas, e as pessoas parecem que a partir daí elas relaxam porque elas veem que os números estão caindo, as coisas voltaram a abrir. Esse vai e vem que você fala, ele, na sua visão, por exemplo, no cenário de hoje, os números estão caindo, você começa a ver imagens como essa, você antevê que a gente entra em maio, entra em junho com o mesmo risco que a gente correu em março? Que a gente vivenciou em março, na verdade? Todas as vezes que tenho conversado com o governador João Azevedo, o secretário Geraldo Medeiros, a secretária Renata Nóbrega, a gente trata desse efeito que a gente chama de sanfona, né? As medidas do mês de março foram decisivas. Eu vou dividir o número com a senhora e com o senhor que está nos vendo, porque o esforço foram de vocês. 15% de redução no número de óbitos, comparando o mês de março com o mês de abril. 4 semanas de trabalho duro da Paraíba, não é só do governo do estado, é de você que está em casa e sacrificou a sua rotina, e nós reconhecemos e agradecemos imensamente. Número de casos diários vindo de 1.200 ao dia para uma tendência de 1.000, que é o que tem sido divulgado em média, já é uma variação importante, da ordem aí dos 15% a 20% para menos. E as internações, quer dizer, nós estamos tendo variação do seguinte, Liz, 10% de ocupação hospitalar a menos a cada 15 dias. Da segunda quinzena de março até o final de abril. Redução. Isso é esforço da gente reduzir mobilidade urbana. O vírus vive dos nossos encontros, é simples assim. Se eu me encontro de forma desprotegida, ele faz tudo o que ele precisa. Luiz, não vamos tirar o Brasil do exemplo. O Brasil, no mês de março, superou a Índia em 1 milhão de casos e tomou a 2ª posição de número de casos de Covid no mundo. Em 15 dias, eles tomaram a 2ª posição da nossa mão, indo para uma posição de nós 14 milhões e eles 17. Eles aumentaram 3 milhões de casos. Um país culturalmente que vive do encontro, que professa a fé e tem hábitos
que são absolutamente propícios para a disseminação do vírus. Ele faz o trabalho dele rapidamente. Então, você antevê, se nós continuarmos nesse ritmo, celebrando a redução da forma que naturalmente se celebra, que é com liberdade maior de poder fazer as coisas, sem antevê um retorno. Nós podemos enfrentar um mês de julho muito difícil. Julho? Julho. Então é isso, olha, nós precisamos de um conjunto de 4 a 6 quinzenas de descuido para organizar uma nova subida, tipo lançamento de foguete. Não é jogar a pedrinha no lago, não, que ela sobe e desce. Tipo lançamento de foguete, como foi esse mês de março. A senhora e o senhor, todo mundo que está em casa, a gente não vivenciou nunca um mês de março que nem esse. A gente antes falava assim, não conheço ninguém que se internou pela Covid. Hoje, dificilmente, você não conhece uma pessoa que precisou ir ao hospital e ficou um tempo lá. Dificilmente você não conhece uma família que está tentando curar todas as cicatrizes que carrega por perder alguém. Tem como evitar isso. A Covid é uma doença evitável. Vai exigir de nós um compromisso para proteger vidas e o nosso bem-estar em 21. Eu preciso fazer concessões, não tem jeito. É uma luta, é uma batalha. Nós estamos no meio de uma guerra. É uma guerra que eu não posso alcançar o inimigo com um tiro. Às vezes eu sonho com isso. Quisera eu que ele pudesse se encarnar e eu resolver isso como uma guerra de verdade mesmo, no mano a mano. Mas nós não temos essa possibilidade, é um inimigo invisível, que ganha da gente sem a gente poder vê-lo a olho nu. Você quer coisa mais cruel que isso? Aí a nossa arma é a vacinação e a gente estava conversando sobre a questão do ritmo da vacinação, que na verdade corre aí com uma intensidade muito menor do que o próprio contágio do vírus. E aí as notícias também não são tão alentadoras. Hoje mesmo o ministro Marcelo Queiroga da Saúde, numa audiência no Senado, na comissão lá no Senado Federal, deixou claro que, sobretudo as doses da Coronavac, a quantidade de vacinação da Coronavac para a segunda dose no Brasil, ele não tem como fazer uma previsão muito boa em função da dificuldade de insumos e de fabricação da Coronavac. Isso é também assustador, secretário, assim, imaginar Luiz, isso? Por que é? Porque nós estamos, de novo, tendo um reaquecimento da pandemia na Ásia, Índia, Sudeste Asiático. E aí, se há de convir que um presidente da República, com mais de 1 bilhão de pessoas dentro do seu país, enfrentando um cenário que nem nos piores dias de colapso do Brasil a gente viu. Todo mundo pode ver no noticiário e quem não viu eu posso relatar. Pessoas dividindo a mesma cama do hospital. Um com uma cabeça de um lado, o outro com uma cabeça do outro, para poder ter um mínimo de atenção e assistência à saúde num momento de doença moderada ou grave. Eu estou falando da Índia. Claro que vai haver uma pressão política dentro do país para que não se libere um insumo farmacêutico ativo para países que estão dependentes do insumo farmacêutico ativo. Então, agora é momento, sim, de trabalho e esforço dos poderes executivos federal, estaduais e municipais e dos poderes legislativos para que a diplomacia brasileira possa encontrar caminhos por meio dos contratos celebrados para a gente conseguir trazer um insumo farmacêutico ativo. As notícias, tanto do Butantan quanto da Fiocruz, não são boas. Eles estão tendo muita dificuldade para importar os IFAs que estão contratados. Não é pedir IFA a mais, não. É só o do contrato mesmo. Tá, aí vamos lá, vamos sair do geral. Quer dizer, o ministro falou em falta de vacina Coronavac para a segunda dose no Brasil. Aqui em João Pessoa, ele inclusive citou o caso de João Pessoa. Aqui em João Pessoa a gente acompanhou um transtorno muito sério em relação a isso. Especificamente na Paraíba e outros municípios, mas em João Pessoa, como a capital, a gente registrou isso. Esse final de semana foi um final de semana de superação, chegaram as doses, houve ali um ritmo maior e conseguiu. No caso de João Pessoa especificamente, você precisa entrar, inclusive, na justiça em caso. Esse pode ser um caminho agora para frente, está sempre entrando no judiciário e tentando algo. Também não adianta, a decisão do juiz pode ser mande vacina, mas se não tiver, não chega a vacina. O ministro comentava isso, podem ser inócuas as decisões por não haver vacina. Fato é que o Ministério da Saúde, há um tempo atrás, pediu para que pudessem ser utilizadas as segundas doses no lugar de primeiras, transformar as segundas em primeiras no 9º e do 10º lote em todo o país, contando que os contratos e quantidades de vacinas já acertados e até mesmo vacinas que ainda não circulavam no Brasil chegariam e começariam a circular. Infelizmente, planejar em meio a uma pandemia que é um problema global é uma tarefa difícil.
nem sempre tudo que está ali se realiza. Aliás, a taxa de sucesso dos planejamentos não tem passado dos 30%. Então, isso pode trazer desafios. O fato é, Paraíba recebeu 75.100 doses de Coronavac como um lote extra do 14º lote neste sábado. Ele já está integralmente nos 76 municípios que fizeram uso de segundas doses no lugar de primeiras, com o intuito de poder vacinar agora as segundas doses das pessoas que completaram 28 dias ou passaram um pouco. Quero falar um pouco sobre isso. Não está escrito em lugar nenhum, não está escrito na bula do medicamento e nem do fabricante, mas a gente precisa lembrar que o Brasil conhece vacinas. Se você passa 10 dias dos 28, 15 dias dos 28, você não perde aquilo que o seu organismo está treinando de defesa. Pelo contrário, olha, o Butantan mesmo descobriu. Quando ele pegou a amostra de pessoas do estudo que separaram a primeira da segunda dose em apenas 21 dias, a eficácia da vacina para ter os sintomas leves ficou em 50,7%. Quem tomou perto do 28º dia ou um pouco além, 62,3%. Ganha em cerca de 12% de eficácia. É assim mesmo, as outras vacinas também têm esquemas maiores. No caso do Brasil, que a gente está usando Coronavac e AstraZeneca, qual é o prazo limite aí que a ciência já aponta um prazo limite? Coronavac e AstraZeneca, olha, você pode esperar 4 meses, 3 meses. Já tem aí as informações que, enfim, em alguns países até se admite 4 meses de passada do prazo, ou em alguns países falando só em primeira dose. Ó, vamos ficar com a primeira dose. Isso existe, mas a gente pode chegar a esse extremo aqui? A depender das vacinas, eu acho que em nenhum momento o Plano Nacional de Imunização para a Covid-19 está trabalhando a lógica de permanecer com uma vacina só. Muito pelo contrário, o Butantan já está estudando a lógica de ter um reforço em uma terceira dose e isso fazer esse 62% ser 72%, 74%. Então, nós não estamos considerando eu vou chamar assim, essa improvisação de acomodação. Mas o que precisamos focar nesse momento é que, a depender da vacina, você tem um pouco mais de eficácia a partir da primeira dose, né? Então, por exemplo, a AstraZeneca apresenta isso. Ela, 28 dias depois da primeira dose, lembrando que a segunda vai ser com 90, ela entrega uma eficácia parecida com o final da Coronavac, cerca de 62%. Isso já é uma linha de defesa importante. Isso já pode impedir que uma pessoa seja internada, por exemplo. Você falou algo interessante, você falou em improvisação de acomodação, improvisação porque às vezes parece que, assim, diante da escassez, a ciência ou as entidades encontram uma alternativa de dizer, ó, não tem, então vamos fazer esse arrumado. Você acha que é arrumado pensar em primeira dose ou estender esse prazo de tomar a segunda dose? Homens públicos e aqueles que fazem inovação em ciência, às vezes têm responsabilidade de tomar decisões difíceis. Se houver um cenário absurdo de escassez de vacinas, você precisa entender que tipo de proteção que você quer ter em escala populacional. Porque para o vírus e para a pandemia é isso que importa. Nós protegemos o indivíduo para proteger a dignidade, o bem-estar e a vida dele. Mas o efeito é um efeito populacional, o efeito de parar a pandemia. Eu quero crer que, em especial mediante a ação da Organização Mundial de Saúde, espero que os Estados Unidos possa agora ser um jogador, um protagonista dentro desse cenário global. Ele já fala em distribuir 60 milhões de doses de AstraZeneca, porque os americanos têm uma dose para cada tem 4 doses para cada americano. Então, ele já está numa situação de atendimento muito importante e começar a fazer apoios, especialmente em lugares onde a pandemia está fora de controle, interessa aos americanos também, porque isso ajuda a estancar os momentos mais difíceis da pandemia. Bom, de toda forma, você está falando para quem, por acaso, está nos acompanhando, que passou do dia da segunda dose, passou 5 dias, 10 dias, não precisa se desesperar em relação a isso. Eu quero falar com você que está em casa para ser bem objetivo. Nós estamos conversando com os 223 secretários municipais de saúde da Paraíba, no intuito de compreender como está a aplicação das segundas doses e ajudando-os a tecnicamente organizar não só a aplicação da dose, mas os calendários. Quem passou e está há mais tempo vem primeiro, vamos procurar saber quem são essas pessoas. Se ela te procura ativamente num lugar de segunda dose, pegar o nome, o telefone, o endereço,
para que, se ela não está há mais tempo, eu poder chamá-la em algum momento. E você entender, alguns municípios estão aplicando segundas doses de Coronavac, Luiz, em 21 dias. Você que está no município que está aplicando em 21 dias, vale a pena você esperar até o 28º por essa explicação do Butantan que eu lhe trouxe. Eu já conversei com várias pessoas ao telefone que me ligaram para perguntar. Olha, vale a pena, você ganha, se você na Coronavac esperar até o 28º dia, ganha 12% a mais de proteção. E isso vai permitir que o município também vá atendendo esta dívida que tem com você de segunda dose. Vão ser feitas e nós vamos acompanhando para e passo à medida que avança esse processo vacinal. Tá, a gente está falando de quem ainda não tomou a segunda dose e teria passado do prazo. Mas quem tomou, né, quem tem aí a graça de ter tomado já a segunda dose, inclusive nesse final de semana agora, qual é o prazo que essa pessoa que está nos acompanhando pode se sentir segura para dizer assim, olha, tomei nesse final de semana, nesse intensivão que a Prefeitura de João Pessoa fez, e eu quero saber se no Dia das Mães, por exemplo, eu já posso, enfim, usufruir dessa imunização, que é no próximo domingo, inclusive, né? Qual é esse prazo que a pessoa que tomou a segunda dose está dizendo assim, agora eu posso me sentir completamente, né, seguro? Ou não completamente, mas posso me sentir seguro, posso usufruir dessa imunidade. Aliás, Liz, hoje foi o dia da segunda dose do nosso secretário de Estado da Saúde, Dr. Geraldo Medeiros. Graças a Deus, quero mandar um grande e fraterno abraço a ele, porque daqui a 14 e 28 dias, entre 14 e 28 dias depois da segunda dose, nós estamos com a máxima proteção que a vacina pode nos dar. O mais seguro é aguardar até 28 dias depois da segunda dose, porque é o ponto de máxima maturidade, de melhor preparo do nosso sistema imune. Então, esse Dia das Mães que vem aí é um Dia das Mães que tem uma regra para todo mundo. Nós vamos conviver com quem mora conosco na mesma casa. Nós vamos evitar a celebração de encontro de pessoas que moram em casas diferentes, para isso não ser motivo da gente levar o vírus para quem não pode ter contato com ele. Porque eu quero lembrar um detalhe, a gente já conversou isso aqui também. A vacina não impede que você seja o transporte do vírus até uma outra pessoa. O vírus pode usar você como cavalo para chegar a uma pessoa que ainda não está vacinada e está menos protegida. Por isso que a gente precisa ser tão cauteloso. A gente só vai conseguir atrapalhar o vírus de fazer isso quando a gente começar a passar desse 40% de pessoas vacinadas. Ou seja, você está colocando aí esse prazo de 14 a 28, mas está dizendo que 28 dias é o mais seguro. Isso gera uma ansiedade em quem tomou a segunda dose naturalmente e já está querendo usufruir, ou seja, mais 28 dias, mas, enfim, quem conseguiu chegar até aqui, o que é que custa mais 28 dias, né? Eu sou daqueles que pensa que você está mais perto do que nunca de uma outra proteção que vai complementar as que você já tem, que é máscara e distanciamento. Tá, e minha pergunta é o seguinte, o encontro ideal, já que você está falando que mesmo a pessoa vacinada transporta o encontro ideal de pessoas, a aglomeração ideal é de todas as pessoas vacinadas com 28 dias da segunda dose. Porque essas elas podem transportar, mas estariam imunes. Esse seria o cenário que nós estamos buscando. É por isso que nós estamos trabalhando. Tá, eu quero falar sobre sequela, sobre efeitos da vacinação. Já tem casos, vocês conseguiram medir já casos de reações que foram exageradas aqui na Paraíba, por exemplo, que passaram daquilo que se prevê, de uma febrezinha, de uma dor de cabeça, enfim. Tem algo já registrado maior em relação à vacinação, porque nesse mundo de fake news há muita história em relação a isso também no mundo, inclusive. Como é que está esse caso de pessoas que morreram porque tomaram a vacina, ou então ficaram muito graves porque tomaram a vacina, ou desenvolveram alguma patologia porque tomaram a vacina. Tem isso e aqui na Paraíba tem registro disso? Graças a Deus, o Sistema Único de Saúde, o nosso sistema de saúde, ele tem uma rede de notificação muito importante. Então, é natural e é esperado que haja notificação de suspeita de evento adverso vacinal grave. A gente recebeu algumas, analisou já quase que a maioria, e elas não concluíram como causa o uso da vacina, mas sim descompensações, ou da doença ou da situação pregressa, né? Claro que não é só o Brasil nem a Paraíba que estão fazendo, nós estamos fazendo isso no mundo inteiro. Algumas vacinas têm mostrado algumas reações, como por exemplo a formação de trombos, que nada mais são do que coágulo, aquele sangue pisado, aquele sangue duro
que vai lá e obstrói o vaso, né? Mas em situações, Luiz, muito específicas, esses eventos que viram com a vacina da Johnson, menor escala ainda com a vacina da AstraZeneca, eles não acontecem na mesma frequência, por exemplo, com quem fuma, com quem usa anticoncepcional oral, hormônio para evitar gravidez tomado por boca, ou até mesmo com quem tem Covid. Essas três coisas aqui fazem muito mais eventos trombóticos do que qualquer vacina que exista no mercado. E é claro, que orientação nós sempre damos? Depois das vacinas, os sinais e sintomas, o que você pode sentir, especialmente a posição número 1, primeira posição, dor no local da picada. Normal. Normal, vai doer 2, 3 dias. Se tiver doendo demais, você faz a sua famosa compressinha e toma um remédio, o analgésico que você está acostumado. A AstraZeneca tem feito mais aquele sintoma de estou meio derrubado, uma indisposição. Estou indisposto, parece que eu estou gripado. Também dura 2 ou 3 dias. Faz 1 ou 2 episódios de febre. Nunca maior que 38, 37,9. Né? Você também toma a sua medicação que estiver acostumado e que você não tem alergia para controlar o sintoma. No terceiro dia, ou até mesmo no segundo, desaparece do mesmo jeito que começou. O senso comum costuma dizer, secretário, costuma dizer o seguinte: se não teve reação é porque foi água. E aí as pessoas fazem essa analogia de quanto mais fortezinha a reação, melhor a vacina. Isso é completamente empírico e não guarda resultado algum, ou guarda. Shot de vacina não é igual de bebida alcoólica forte, né? A gente não compara desse jeito. As pessoas, graças a Deus, são diferentes. Olha, Luiz, se eu tenho um braço mais magrinho e eu espeto majoritariamente músculo, né? Dói mais a picada, dói mais aquilo que a vacina faz, que é abrir um caminho no músculo, e aí faz uma inflamação e fica doendo. Se eu tenho um braço mais gordinho, mais tecido adiposo ou gorduroso, eu machuco menos o músculo, dói menos. E além disso, o próprio tipo de resposta imune das pessoas. Umas pessoas são um pouco mais lenta, a resposta ela vai sendo feita mais devagarzinho. Outras não, outras a resposta imune tipo soco na ponta do queixo. Então faz uma resposta bem exuberante e aí a pessoa tem mais sintoma. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Não significa que quem está sentindo menos vai ter menos resposta imune. Tá. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Não se preocupe se tiver diferenças depois da vacina entre uma pessoa e outra. Tá, agora vamos lá. Em relação a dados e números que será que a Secretaria de Saúde tem para quem tomou vacina aqui na Paraíba, qual é o dado que você traz para dizer o seguinte: olha como a vacina funciona, olha como ela resolve, de redução de contágio, de óbitos entre os profissionais de saúde ou não. Qual é o dado que você traz para dizer o seguinte: é fulminante, a vacina, onde ela chega, ela resolve, não tem discussão sobre isso? O dado mais robusto para mim, exatamente porque pega a população que está há mais tempo vacinada com 2 doses, é a redução de internações em hospitais, presta atenção nesse número, de pessoas com 80 anos ou mais, 12% de redução comparando março com abril. Durante o mês de março, compara com abril, 12% de redução das pessoas com 80 anos ou mais em internações, quando elas estão com Covid. Quando eu faço assim, pessoas com 60 anos ou mais, 11% de redução das internações hospitalares no estado. Isso não se faz por variações de comportamento, porque o comportamento das pessoas, em média, permanece bastante similar. Esse é um efeito que nós estamos podendo coletar da vacina. Aí vou fazer uma pergunta bem do ponto de vista, assim, e não era para zerar ou chegar perto do zero? Por exemplo, as pessoas de 80 anos que tomaram ou de 60 anos que tomaram, embora a questão da segunda dose atrasou um pouco mais, mas, sobretudo, os profissionais de saúde que tomaram um pouco mais lá atrás, o número 10% ou 12% é um número que você considera bom? É que na variação de um mês para um outro, uma variação mensal é um número muito exuberante. A gente precisa entender num semestre que efeito acumulado vai fazer, e eu penso que o número será maior e vai se ampliar para outras faixas etárias. Tá, e tem casos de quem tomou a segunda dose, cumpriu esse número aí de 14 ou 28 dias e foi internado e, enfim... Eventualmente houve casos, mas numa situação de um caso leve que virou um caso leve e moderado. Mas a hora que você vai olhar essa internação, ela é uma internação com as seguintes características: pouco uso de oxigênio,
Então eu uso lá... O paciente não precisou de tanto oxigênio. Isso, até 7 litros por minuto de oxigênio, 5 litros por minuto, não 15 litros como os pacientes têm usado de oxigênio antes de eventuais intubações. E além disso, permanência hospitalar muito menor, ficando lá 3, 5 dias no máximo e conseguindo se recuperar, conseguindo não ter sequelas e complicações depois desses dias de mais dificuldade para respirar relativo. Tá. Secretário, coquetel de anticorpos aí que foi autorizado, né, pela Anvisa, qual é a sua opinião em relação a isso? Quer dizer, nós vamos entrar também nesse processo desse consumo e também a outros tipos de tratamento precoce. Qual é a leitura que você tem feito em relação a isso? Vou lhe dar um minutinho para a gente responder, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o secretário de Saúde, executivo de saúde aqui da Paraíba, doutor Daniel Beltrame. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente está de volta.